Eu iniciarei e vocês respondem. Eclesiastes 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas no esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas e os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresta amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças corrigidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Pediu o seminarista Samuel que faça oração pela palavra. Deus Santo, te louvamos pela sua palavra. Amém. Te agradecemos por ter essa oportunidade. Amém. Senhor, venha falar aos nossos corações através do reverendo Ronaldo. Que sua palavra venha ser exposta fielmente. Que possamos sair daqui não da mesma forma que entramos, Tem mas que misericórdia. possamos sair daqui prontos para mais uma semana cheios do seu Santo Espírito. Amém. É o que nós pedimos no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, na história da humanidade e também na história da igreja e também na história da Bíblia, muitos dos grandes homens que marcaram a história começaram na juventude, aquela característica deles. A gente vê isso entre os grandes cientistas, os grandes compositores de música, os grandes escritores. Não poucas vezes foi ali na juventude que começou a semente que os tornaram grandes destaques da humanidade. Na teologia, então, por exemplo, nós temos João Calvino, com 16 anos ele começou a escrever e se tornou aí, o grande teólogo que nós conhecemos hoje. Tem John Wesley, fundador da Igreja Metodista, também começou na juventude, 12 anos de idade e começou a pregar. E tem muitos outros exemplos, mas tem alguns exemplos na Bíblia que são maravilhosos, que sempre chamam a minha atenção.
Davi. Davi foi ungido rei de Israel com 13 anos de idade. Mais ou menos uns 13, 14 anos de idade. Mas depois disso, ele sofreu uma dura perseguição do rei Saul. Durante anos e anos e anos, ele foi perseguido implacavelmente, até que ele superou aquilo tudo, tornou-se o grande rei de Israel. Mas foi na juventude que Deus começou a trabalhar com ele. Um outro exemplo maravilhoso é o exemplo de José, que foi um grande administrador do Egito, quando o Egito reinou sobre todo mundo conhecido da época, José também, ali com 17 anos de idade, Deus chamou José, deu sonhos para José. José começou a sonhar sobre o que Deus queria fazer na vida dele, 17 anos de idade. Os irmãos, por inveja, o odiavam, jogaram ele numa cisterna, venderam ele como escravo. Ele foi levado para o Egito, dali ele foi jogado numa cadeia, foi esquecido, abandonado. Aos 30 anos de idade, todo o sonho de Deus na vida dele se concluiu. E ele se tornou um marco, um exemplo. Irmãos, é interessante. Olha só, Jesus, ele não é descendente de José. Mas José herdou a primogenitura. José era um dos caçulas, mas ele se destacou tanto, de uma forma tão maravilhosa. Rúben era o primogênito, mas Rúben traiu horrorosamente o pai. Depois, Simeão, Levi, eles armaram contra o pai, desobedeceram o pai. De Judá veio o Cristo, mas de José, um dos mais novos, o caçula, quase o caçula, abaixo dele tinha Benjamim. De José é que veio toda a linhagem ali dos patriarcas, só ele herdou 2 tribos. É uma coisa maravilhosa a história de José. Mas eu quero deixar para nós isso aqui, irmãos. Olha, ninguém despreza a tua mocidade. Hoje comemoramos aí, o dia da mocidade presbiteriana. Agora eles falam DJP. Ninguém despreza a sua mocidade. Muitas vezes nós desprezamos os jovens, mas é na juventude que surgem a semente e vão gerar grandes homens e mulheres de Deus e da história da humanidade. Esse texto que nós lemos tem algumas dicas, pelo menos 3 dicas eu queria destacar sobre a juventude, sobre a mocidade, sobre os jovens, Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, ele queria mostrar de uma forma simples e direta a vida como ela é. Então Salomão discorre sobre muitas coisas interessantes que nós enfrentamos no dia a dia, os prazeres, a morte, luto, festa, amizade, sementeira. Salomão vai discorrendo sobre isso tudo. Aí agora chega no finalzinho do livro, ele para e volta-se para a mocidade. Salomão era ainda jovem quando Deus o chamou e o colocou e o transformou no homem mais sábio, mais rico de todo mundo que existia. Nunca teve, nunca vai ter ninguém igual a Salomão. Ele era jovem quando Deus o chamou. E eu acho, às vezes eu fico pensando, parece que Davi estava com medo de passar o reinado para Salomão. Davi lutou duramente, bravamente, para estender o reino de Deus nas fronteiras, e a todo mundo conhecido foi dominado por Davi. Davi era homem de guerra, experiente, ele tinha um exército maravilhoso, tinha lá os 30 valentes de Davi, que eram heróis, a palavra para eles lá, giborim no hebraico, heróis, e eles derrotavam soldados, inimigos, exército inteiro. Tem a história de um lá, e sozinho, ficou na fronteira, e ele sozinho derrotou 800 soldados do exército inimigo. Um valente de Davi. Tem um outro que depois vira o capitão da guarda de Salomão. Diz que um dia ele entrou numa cova em dia de neve e derrotou um leão com um cajado. E aí nós vemos aí, esses personagens todos faziam parte do grupo de Davi. E Davi reinou sobre tudo. Agora Davi está velho, passa o reino para Salomão.
Davi chama Salomão, dá muitos conselhos para Salomão. E, surpreendentemente, Salomão se torna um rei muito maior do que Davi. Em todas as coisas, na sabedoria, na riqueza, no reinado geográfico, político, tudo Davi é superado por Salomão. Desde o dia que Salomão é empossado como rei, né, os profetas falam assim, ó, que Deus faça o seu reinado maior do que o de Davi. Davi estava com medo de passar um reinado tão grande para Salomão, e Salomão assume, ainda jovem, e governa maravilhosamente. E aí ele escreve muitos provérbios, 3.000 provérbios, escreve vários salmos, e escreve aqui para nós também o livro de Eclesiastes, escreve o livro de Cantares também, que fala sobre o amor de Deus. Mas no finalzinho de Eclesiastes, depois de discorrer sobre tanta coisa, agora Salomão está velho, aí Salomão vira e fala sobre a mocidade. Eu queria que você guardasse 3 ensinamentos de Salomão nessa noite aqui, nos versículos que nós acabamos de ler. Primeiro está no versículo 9 e 10 do capítulo 11, aí, ó. Viva a vida plenamente, mas saiba que tudo terá consequência. Viva a vida plenamente. Olha o versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Agora o finalzinho. Sabe que tudo terá consequência. Olha o finalzinho. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Viva a vida plenamente, mas sabe que Deus vai te pedir contas. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também se fará. Jovens, presta atenção aqui, olha. Nós colhemos o que nós plantamos. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Se você plantar limão, você vai colher limão. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar trabalho, você vai colher recompensa no seu trabalho. Aquilo que você plantar é o que você vai colher. Quer seja bom, quer seja ruim. Então a gente precisa estar consciente disso aí. A juventude é o tempo da semeadura. Na juventude você semeia. Na velhice você colhe. E você tem que estar consciente disso aqui, Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Deus nos deu a vida, quer que a vivamos plenamente, mas de tudo Deus vai nos pedir conta. Não tem jeito de ser diferente. Deus te deu a vida, quer que você viva ela plenamente, mas tem que ser com responsabilidade. Nós não podemos ser irresponsáveis com a vida que Deus nos deu. Viva a vida plenamente, com responsabilidade. Por que Deus vai nos pedir conta? Será que Deus fica magoado? Será que Deus quer vingança? Não é nada disso. Porque Deus nos deu a vida. Deus não proíbe a alegria, pelo contrário, a alegria é fruto do Espírito Santo. A alegria vem do Senhor e é a nossa força, mas Deus, Ele vai nos pedir conta. Por quê? Porque Deus nos dá orientações claras, como viver a vida plenamente na sua palavra. Quando nós seguimos as nossas próprias inclinações da carne, do mundo, quando nós escolhemos presentes com lixo dentro, levamos para dentro do nosso coração, da nossa casa, Deus vai nos pedir conta. Por quê? Deus está querendo trazer para a gente a nossa memória, fazer a gente reconhecer que tudo que Deus faz é bom. Amém? A palavra de Deus é para o nosso bem. Quando nós quebramos a lei, quando nós desobedecemos a palavra, quando nós seguimos as inclinações do nosso próprio coração, nós vamos nos dar mal. No capítulo 8, aqui, versículo 29, Salomão fala assim, olha, Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias, concupiscências, pecados.
pecado. Deus fez o homem para desfrutar do Éden, mas o homem desobedeceu, quebrou a lei, foi expulso do Éden. Agora o homem vive o tempo todo buscando o pecado. Irmãos, a gente precisa entender isso aqui, olha. A prestação de conta é uma forma didática de Deus corrigir o nosso rumo e o nosso caminho. Então Deus te dá a vida, Deus te dá a liberdade, Deus te dá tudo que é necessário para você ter e te dá a orientação correta na sua palavra. Já viu isso? Olha, às vezes a pessoa vai lá e compra um celular último tipo. Só que ele pensa que é igual o celularzinho que ele tinha antigamente. Aí vai lá e usa o celular de qualquer jeito. O que acontece? Estraga. Aí vai lá na loja, eu quero a garantia. Aí ele fala assim, você seguiu as regras? Não segui não, pensei que era igual ao outro. Perdeu. É a mesma coisa. Deus deu a vida, Deus quer que a gente viva na plenitude, mas Deus deu as regras para vivermos essa vida. Quando nós quebramos, quando nós desobedecemos, a tristeza entra, a frustração entra, a separação entra, nós ficamos afastados, magoados, a gente perde comunhão, perde alegria, perde toda a graça. A vida perde a graça para viver. E aí o que acontece? Deus chama a gente para uma prestação de contas. Deus está querendo, irmãos, na prestação de conta que nós reconheçamos que erramos, que pecamos, que estamos sofrendo por culpa nossa mesmo. Muitas vezes a gente quer jogar a culpa em Deus ou nos nossos pais. Porque meu pai era assim, minha mãe é assim, é porque eu fui criado desse jeito negativo. Você erra, você peca, você sofre porque você sai dos limites da palavra de Deus. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi para uma terra distante e viveu do jeito que ele queria. Até que um dia ele caiu em si. Pequei, errei, vou voltar para a casa do pai. É isso que Deus faz conosco. Chama a nossa consciência para uma prestação de conta. Então o primeiro ponto nosso é este: viva a vida plenamente, mas saiba que Deus vai te pedir contas. Deus criou a vida para ser vivida em toda a sua plenitude, mas Deus criou as regras para e vivamos essa vida na sua plenitude. Não é para ser vivida com irresponsabilidade nem inconsequentemente. Tem consequências, ok? Vamos para o segundo ponto aqui. No versículo 1, agora até o versículo 7, né? Salomão coloca de uma forma muito poética aí, né? Sirva a Deus na plenitude da sua vida. Primeiro, viva a vida na plenitude, mas Deus vai te pedir conta. Segundo, sirva a Deus na plenitude da sua vida. Eu, como pastor, já ouvi muitas vezes pessoas falar assim: pastor, quando eu ficar velho eu vou para a igreja. Como se Deus quisesse o resto da nossa vida. Não é assim. Deus quer você na plenitude da sua vida. Já viu pessoa que vai fazer prova, vestibular, concurso, Enem, e aí estuda com o resto do tempo? E se dá mal, é reprovado? Você tem que dar o melhor de si na prova, o melhor de si no concurso, o melhor de si no casamento, o melhor de si no trabalho e o melhor de si para Deus. Deus não quer resto, Deus não precisa de resto. Tem miríades de anjos adorando, cultuando a Deus. Eu vou falar uma coisa, você não vai gostar. Mas Deus não precisa de mim e de você. Deus nos criou para a sua adoração, para a sua glória, mas por sua graça e misericórdia. Entende? Olha o que diz aí o versículo 1 até o versículo 7. Aí, olha, a pergunta que Salomão está querendo responder aqui é essa: qual é a melhor idade para servir a Deus? A melhor idade é a plenitude da sua vida. No versículo 1 até o versículo 7, ele coloca: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade,
antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. E aí vai falar, simbolicamente, de uma forma metafórica, aí, olha, as dificuldades que nós passamos na nossa velhice aí. Irmãos, a melhor época para você servir a Deus é hoje, é na plenitude da vida, não é amanhã, quando tiver folga, quando aposentar, não, tem que servir a Deus lá também, mas é hoje. Deus te chama para servir a Deus, na plenitude da sua vida, que você dê o seu melhor para Deus. Eu gosto muito da história de Carlos Studd, fundador da Missão Amém. Ele era ainda jovem, rico, e ele largou tudo para servir a Deus, e impactou o mundo, Hoje é a maior agência missionária do mundo, criado a partir dele, 2.000 missionários, que a sua agência espalha pelo mundo hoje, 2.000 missionários espalhados. A melhor época para servir a Deus é a plenitude da sua vida. Teve uma vez, estava levando a Santa Ceia para uma senhora aqui da igreja, fundadora da nossa antiga igreja lá no Alto Veracruz, e aí ela falou assim: pastor, eu queria tanto poder voltar atrás. Eu falei: por quê? Se eu pudesse voltar atrás, pastor, eu queria gastar mais o meu tempo com as coisas de Deus. Eu queria frequentar mais a igreja. Eu queria separar mais tempo para orar, para ler a Bíblia. O curioso, irmãos, é que essa irmã tem uns 10 filhos. Então, já não é pouco tempo, de demanda. Segundo, ela era uma das melhores irmãs em piedade e frequência da igreja. Olha que interessante, irmãos. Se eu pudesse voltar atrás, eu queria gastar meu tempo nas coisas de Deus. Irmãos, nessa minha caminhada aí, de ministério pastoral, 22 anos, eu nunca vi alguém reclamar ou arrepender de ter servido a Deus. Eu nunca ouvi uma pessoa assim: pastor, eu gastei meu tempo com as coisas de Deus, agora estou arrependido. Nunca vi. Mas eu já vi muita gente, não poucas, assim: pastor, eu gastei minha vida correndo atrás de dinheiro, agora eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde e não aproveitei meu tempo com Deus. Gastei minha vida com prazeres nesse mundo, já encontrei um monte de gente e agora eu estou arrependido do que eu fiz, podia ter gastado meu tempo na presença de Deus. Todo dia eu encontro pessoas arrependidas porque correu atrás das coisas deste mundo, mas nunca encontrei uma pessoa arrependida de ter gastado o melhor da sua vida com Deus. Foi Jesus que falou, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Via de regra, os jovens correm atrás de muita coisa, menos das coisas de Deus. E aí não tem nenhuma coisa e não tem a outra. Entenderam? Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, buscamos a Deus na plenitude da nossa vida, a gente tem Deus e a gente tem as outras coisas. É muito interessante, irmãos. Nestes versos aqui que nós lemos aqui, olha, Salomão está falando isso aí, olha, lembra do Criador nos dias da mocidade. E aí ele faz uma descrição da idade avançada que nós vamos chegar se não morrer antes. E as enfermidades. Vai chegar um dia que nós vamos querer buscar a Deus, fazer as coisas para Deus, e nós não vamos conseguir por causa da nossa idade avançada. A gente vai querer ir na igreja e não vai ter condições. A gente vai querer orar e a mente vai falhar. A gente vai querer sair para evangelizar e não vai conseguir. Ele coloca aqui algumas coisas interessantes aqui, olha. A gente vai ter falta de interesse para viver. Ele fala aqui: fraqueza do corpo, fraqueza dos braços, fraqueza das pernas, fraqueza das costas, fraqueza dos dentes, fraqueza das vistas, fraqueza na voz, fraqueza na mente, vertigens, cabelos brancos, falta de apetite. Eu quase só a minha biografia, irmãos. Vai ter um dia que você vai querer fazer as coisas para Deus
e não vai conseguir. Sirva a Deus na plenitude da sua vida. A Bíblia está mostrando aqui com essas imagens, essas metáforas aqui, né, que na velhice nós não temos condições de fazer tudo que nós gostaríamos. Presta atenção nisso aqui. É na juventude que você tem a oportunidade de servir a Deus na plenitude. É na juventude que você semeia para a velhice. É na juventude que você semeia na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida psicológica, na sua vida financeira. É na juventude que você semeia o que você vai colher amanhã. Pastor, eu acho que não estou semeando nada. O que você vai colher então? Entendeu? Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Quem não semeia nada, não colhe nada. É triste, mas é verdade. Então é a juventude, irmãos. Né? Aqui fala de prata, de ouro, para a gente valorizar a nossa vida, valorizar a nossa juventude, viver a nossa vida na plenitude, mas servir a Deus. A Bíblia tem um exemplo maravilhoso, que eu gosto muito, de um homem chamado Barzilai. Alguém já viu essa história na Bíblia? Barzilai, né? Barzilai, quando Davi era jovem e fugia de Saul, Barzilai era um fazendeiro. Barzilai sustentou Davi, cuidou de Davi, protegeu Davi, os soldados de Davi. Barzilai, durante muito tempo, ele amparou Davi. Agora Davi virou o grande rei, né, daquela nação poderosa que dominava desde o Oriente até o Ocidente. Agora Davi reina sobre vários reinos, e aí Davi lembra de Barzilai. Aí Davi manda chamar Barzilai e fala assim: vem morar no palácio comigo. Barzilai tinha 80 anos de idade. Ele disse: Davi, eu estou velho, eu já não sei distinguir música, eu já não sei distinguir as mulheres, né? Isso não tem mais efeito sobre mim. O palácio não me encanta mais. Eu quero ficar quietinho no meu cantinho, na minha roça. Deixa eu morrer sossegado aqui. Mas eu tenho um rapaz aqui, eu acho que era neto dele. Eu tenho um rapaz aqui, leva ele para o palácio e ensina a ele as coisas da política do palácio. Aí Davi pode mandar. Aí Davi manda Ahimaaz para lá. O Barzilai manda Ahimaaz para morar com Davi. Irmãos, presta atenção nisso. Esse velho tinha muita sabedoria, 80 anos de idade. Eu já estou velho, não sei mais distinguir entre as músicas, entre as mulheres, entre as coisas do palácio. Eu quero morrer quietinho no meu cantinho. Irmãos, sirva a Deus na plenitude da sua vida. E o último aqui, olha, no versículo 13, vamos ler junto esse versículo 13? Vamos, numa só voz? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Viver com Deus é viver na plenitude de vida. Irmãos, às vezes a gente enganado pelas coisas desse mundo, pelo lixo embrulhado no papel do presente. A gente acha que o prazer e a alegria está nas coisas desse mundo, mas a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer está na comunhão com Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. A plenitude de alegria é vivida na presença de Deus. Quer ver? Olha aí, o próprio livro de Eclesiastes, capítulo 2, olha o que Salomão fala, versículo 24. Volta umas páginas aí, ó. Eclesiastes 2, versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Irmãos, separado de Deus, não há alegria verdadeira.
Não tem. Olha agora lá no Novo Testamento, olha lá o que Jesus fala lá, João, Evangelho de João. Abre lá para você ver. Olha João 10, versículo 10, Jesus falando: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham o quê? Percebe, irmãos? Viver com Deus não é uma vida triste, sem graça, né? Viver com Deus é vida em abundância, é desfrutar de verdade o que Deus tem. Volta uma página aí, ou duas, João 7, versículo 38. Olha só, vamos ler juntos? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em Jesus a plenitude de vida, em Jesus a alegria verdadeira, em Jesus flui rios de água viva do nosso coração. Salmo 16, versículo 11 fala assim, que na tua presença há plenitude de alegria. Irmãos, nós vivemos uma geração de jovens tristes, angustiados, depressivos, infelizmente alguns às vezes até suicidas, principalmente os países mais ricos, porque falta Jesus no coração dos jovens. Falta Jesus. Jovens, presta atenção nisso aqui. Nós não sabemos o que nos aguarda no futuro. Não sabemos se vai melhorar, se vai piorar, se novas pandemias virão. Nós não sabemos se vamos ter emprego, fome, recessão, inflação. Mas, independente se vier doença, desemprego, choro, luto, dor, o que vai fazer diferença é Jesus no coração. É Jesus no coração. A graça de Deus é maior do que tudo isso. Você não precisa preocupar com o seu futuro. Você precisa preocupar em ter Jesus no coração. O texto que nós lemos está chamando a gente para isso, né? Eclesiastes, né? 14, versículo 13, olha, de tudo que se tem ouvido, e a gente tem ouvido muita coisa. A nossa geração é uma geração de muitas vozes. É muita gente falando muita coisa o tempo todo. Algumas coisas são boas, outras nem tanto. Mas o que ele fala assim, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso aqui implica em fé, esperança, confiança, reverência, respeito, temor, medo, comunhão com Deus. Isto é o que nós precisamos. Receber Jesus, andar com Jesus. Irmãos, presta atenção nisso aqui, olha, uma pessoa sem Jesus, até a alegria vira tristeza. Até na alegria tem dor no coração. Mas uma pessoa, quando tem Jesus, anda com Jesus, a tristeza vira alegria. Jesus transforma a tristeza em alegria. Sem Jesus, a alegria vira tristeza. Então, irmãos, nós temos que pensar sobre essas coisas aqui. Se andarmos com Jesus na juventude, então nós teremos uma velhice saudável, satisfatória, plena. Mas tudo começa agora, né? Em Jó fala assim: se o ouvirem e o servirem, terminarão os seus dias cheios de alegria. Para se ter uma velhice abençoada, cheia de alegria, tem que temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Amém? Então esse é o nosso desafio, né? A mocidade presbiteriana já vão aí, olha, 56 mais 22, 58, 76. Deu 86. 78. 86. Ó, 86. Irmãos, a gente precisa despertar para isso aí, ó. A nossa juventude não pode ser desperdiçada, jogada fora, desprezada.
Nós temos que semear na nossa juventude para colher na nossa velhice. Não importa o tempo que você vai viver, mas importa se você tem Jesus no coração e anda com Jesus. Um dia todos nós iremos ficar velhos ou morrer. O que vai fazer diferença é Jesus na nossa vida. Então hoje é o dia oportuno para a salvação. Você precisa receber Jesus e andar com Jesus para desfrutar o melhor de Deus nessa terra. Em Jesus a plenitude de alegria, em Jesus a vida em abundância, em Jesus nós vamos sentir rios de água viva fluindo do nosso coração. Mas é em Jesus. Receber Jesus no coração pela fé e andar com Jesus no dia a dia. Amém? Então nós queríamos orar pelos jovens agora.